Então, agora gravando a aula, nós estamos na 9ª aula. E hoje nós vamos falar sobre a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. O que é esse nome desse tamanho? Nada mais é que a organização do serviço. Lembra que eu falei para vocês que nós, equipes, devemos ser organizados? Então, é só a organização do trabalho. É um negócio novo. Tem lugares que ainda estão implantando, tem profissionais que não sabem, tem profissionais aprendendo e vocês vão ter a oportunidade de aprender dentro da sala de aula, que é o melhor lugar para aprender. Eu aprendi no trabalho, porque quando eu fiz enfermagem não tinha SAI. Estava assim, começando, pensando em implantar a SAI, era um negócio falando assim, existe a SAI, existe os livros da SAI, mas não sabia assim, realmente o que era, como que era. Aí nós vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Quem praticamente faz o processo da SAI? O enfermeiro. Se é algo do enfermeiro, eu, técnico, não preciso saber. Pelo contrário, eu, técnico, preciso saber sim. Eu preciso entender, porque eu vou participar disso. Eu não vou liderar. Algumas funções da SAI, do processo de enfermagem, é privativo do enfermeiro, mas o técnico anda junto com ele. E o enfermeiro sempre precisa do técnico perto dele, para dar certo. As perguntas, então, vão para o chat ou vocês vão abrindo e perguntando, de acordo com as dúvidas forem aparecendo. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Então, vamos lá. Opa, tá errado aqui. Certo, então nós vamos falar da sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem, a implementação e os aspectos conceituais e éticos também. Você sabia que existe uma diferença conceitual entre SAI e PE? A SAI é a sistematização, vamos dizer assim, a organização do serviço, e o PE é o processo de enfermagem. Eles estão na resolução, então não é. A maioria das pessoas fala, é coisa que gestor inventou, é coisa que líder inventou. Não, eles estão lá na resolução, eles são pontos preconizados já pelo COFEE e que dão certo. Se está lá é porque dão certo. A SAI, então, ela refere a distintos métodos que podem ser utilizados pela enfermagem na organização, planejamento e execução das ações de enfermagem, com o intuito de oferecer subsídios nos processos organizacionais e gerenciais e atingir resultados benéficos para a saúde das pessoas a quem prestamos assistência. Então, a SAI ela vem para organizar, planejar e executar o serviço. Sempre nós vamos executar a atividade, sempre nós vamos cuidar do nosso paciente. Se eu planejar, organizar, não vai ficar mais fácil de executar? Eu vou conseguir executar com mais excelência, com mais eficiência e com diminuição dos gastos, porque é algo que a gente tem que ter em mente hoje também, é a diminuição dos gastos. Os exemplos, então, que envolvem a SAI. Os protocolos, eu falei para vocês que tem locais que tem protocolos onde o enfermeiro pode prescrever. Seria o protocolo dessa prescrição. O médico prescreve, ele protocola, ele deixa a ordem que numa febre, um paciente febril, de 37 a 38, o enfermeiro pode prescrever dipirona 2 ml em 20 ml de soro. Então, nesse caso, o médico fez o protocolo e delegou a função. Nesse caso, quando o médico delega a função, a enfermeira pode prescrever.
As rotinas, se eu chego no meu ambiente de trabalho e lá tem uma rotina, é muito mais fácil. Eu sei que todos os dias eu chego às 7, faço visita, vou aferir os sinais vitais, às 8 é banho, às 9 é a primeira dieta, às 10 a medicação, 10, 15 meu paciente vai tomar banho de sol. Se eu tenho uma rotina, é bem mais fácil de seguir e de pular, mais difícil pular as etapas. Porque se eu ficar só com isso na cabeça, será que está na hora do banho de sol? Será que tem paciente que toma banho de sol dia sim, dia não? Se eu não tiver uma rotina prescrita, vai ficar difícil. Aí eu vou ficar na dúvida, será que hoje é o dia do banho de sol dele? Não sei, será que a minha colega fez? Se está lá a rotina, eu não vou ter esse problema. Procedimentos, redimensionamento de pessoal. Os procedimentos, eles são também protocolos, pela POP, procedimento operacional padrão. O que é isso? Nós vamos ter isso também aqui no laboratório para a gente seguir. O que seria a POP? Ao chegar no laboratório, eu preciso higienizar as mãos. Então, todo o passo da higienização das mãos. Eu vou chegar, vou abrir a torneira, molhar as mãos, colocar o sabão líquido, esfregar a palma, o dorso, entre os dedos, a técnica correta, a secagem e o descarte do material. No caso da higienização das mãos, o descarte do papel. E aí, todo o procedimento de enfermagem, ele é padrão. Tem o jeito certo de fazer. Todos devem fazer da mesma forma. Não tem como eu passar uma sonda vesical de alívio de uma maneira e a minha colega passar de outra maneira. Não, sempre da mesma forma. Higienizar as mãos, higienizar a genitália do paciente, e sempre seguir os mesmos passinhos. E o redimensionamento de pessoal, que é o rodízio. Por que o rodízio? Se o profissional ficar somente na sala de medicação, ele vai ter contato com vários antibióticos, vários tipos de remédio, ele vai acabar inalando aquilo ali. Ele não vai beber, mas ele vai inalar, às vezes, o pó, o pó que fica dentro da sala, e isso pode fazer mal. Então, a gente tem que fazer um rodízio com todo o pessoal. Sem contar que nós devemos ser proativos e passar em todos os locais de trabalho. Eu preciso conhecer a rotina da UTI, da clínica médica, do perioperatório, da maternidade, porque quando precisar, eu consigo ir lá substituir também. E lá na resolução do COFEN 358 de 2009, então, para a gente que falou muita coisa da enfermagem no século passado, 2009 é um tempo recente, né, em relação ao que a gente tinha falado. Considerando que a assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal, instrumentos, tornando a operacionalização do processo de enfermagem. Não, ela vem só para organizar. O processo de enfermagem, então. Vamos desmembrar isso aí e vamos por partes. Vamos falar primeiro do processo de enfermagem. Ele é o instrumento metodológico e documental proposto para guiar a SAI. É orientada à luz de um referencial teórico e organizada em 5 etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Nada mais que isso. Tudo que eu vou fazer nesses 5 passos tem um referencial teórico. E os diagnósticos, eu não vou inventar, eles já estão lá no livro. Basta eu pesquisar quais são os diagnósticos do meu paciente. Vou coletar os dados, vou fazer o diagnóstico em cima do que já foi estudado, vou planejar toda a assistência dele, aí nós vamos implementar, que nada mais é que fazer, e depois o enfermeiro vem avaliar para ver se deu certo ou não, o que tem que mudar, o que tem que manter, e assim fica mais fácil. Então, o processo de enfermagem, ele é tudo que se faz dentro da SAI. Ele existe para isso. É o conjunto de etapas que forma a SAI.
São definições distintas, complementares e não dissociadas. Olha só esse exemplo. Acabei de passar um catéter vesical intermitente em um paciente. No exame físico, identifiquei um bexigoma. Os testes complementares para facilitar a micção espontânea foram realizados com sucesso. Cateterismo foi necessário. Foram realizados sem sucesso. Cateterismo foi necessário. Procedimento realizado conforme o protocolo institucional. Aí a colega responde. Trabalhamos tanto, são tantas rotinas e protocolos a serem seguidos, mas ainda bem que não fazemos a tal sistematização da assistência. Mais uma moda da gestão, mais um trabalho para nós. É o que a gente mais ouve. Então vamos pensar, será que eles fizeram a SAI? Eu falei todas as etapas da SAI. Quando esse profissional ele fala o que ele fez, na rotina, nas regras, ele fez as etapas da SAI ou não? Vocês acham que sim ou não? Ele fez até sem perceber. Ele fala, a mulher diz que são tantas coisas para fazer que inventaram que é só mais um trabalho. Vou voltar aqui. A mulher fala que trabalha tanto, são tantas rotinas e protocolos a serem seguidos, e ainda bem que não fizemos. Só que ele fez, eles fizeram sem perceber. Então, é mal do ser humano reclamar por reclamar, né? O famoso reclamar de barriga cheia. Eles fizeram e estão reclamando que é serviço demais, mas sem nem pensar o profissional fez. Porque ele fala assim, acabei de passar o catéter, tá? Ele vai lá contar para a colega que ele passou um catéter vesical intermitente. O que seria isso? A sonda de alívio. No exame físico, ele identificou um bexigoma. Então, na hora da coleta de dados, ele viu que o paciente estava com bexigoma. E a bexiga inchada. Aí ele fez os testes para facilitar a micção espontânea, que não tiveram sucesso nenhum. Então, ele fez a coleta de dados, ele fez o diagnóstico. Aí ele, como o diagnóstico foi sem sucesso, aí ele já planejou o que ele deveria fazer, que é o cateterismo. E já implementou também, porque ele já foi lá e já fez. Então, mesmo sem perceber, ele fez. Então, não é algo igual ela fala, que é mais trabalho. Não, eles fazem até sem perceber. Nós fazemos sem perceber. Porque as coisas organizadas, as coisas que estão preconizadas, que é uma rotina, nós já fazemos sem perceber. Então, como que começou a SAI? Né? Um breve histórico. Ela começou na época da Florence, nas primeiras aulas foi sobre a Florence, no século XX, lá nos Estados Unidos. Lembra que ela que organizou os hospitais, ela que implementou algumas normas, inclusive a lavagem das mãos, que eles viviam numa bagunça lá, era uma sujeira, ninguém lavava a mão, os pacientes contaminavam, morriam, porque as mãos profissionais eram sujas. E o processo de enfermagem já é algo aí na década de 50, que veio da Lydia Hall nos Estados Unidos. Nos anos 70, a Wanda Horta que implementou no Brasil. Até que se evolui para chegar na quarta geração do processo de enfermagem, que hoje é o que nós fazemos.
a implementação, então, do processo de enfermagem. Vamos entender o que são esses 5 passos de uma maneira bem fácil, bem resumida, porque quem vai, a maior parte, quem vai fazer é o enfermeiro, mas o técnico, ele vai estar inserido aí nesse processo. Então, por isso que ele precisa entender. Quais são as etapas do processo de enfermagem? As etapas do processo de enfermagem, ao longo dos anos, sofreram alterações em número e definições. Atualmente, a coleta de dados, que também pode ser chamado de histórico de enfermagem, onde eu vou conversar com o meu paciente, vou perguntar para ele o nome, a idade, o que ele sente, se ele tem patologia pregressa, se ele tem comorbidades. Vou mostrar para vocês o relatório para vocês entenderem e assimilarem melhor o que eu estou falando. Tá, colhi os dados, vou entender o que meu paciente precisa. Aí vem a parte do diagnóstico enfermático. Aí eu vou entender o que ele precisa. Ele precisa de uma sonda de alívio só para poder esvaziar a bexiga. A bexiga dele está funcionando, só que eu preciso esvaziar ela. Meu paciente precisa de banho no leito, ele não consegue levantar para ir ao banheiro. A pressão dele está descompensada porque ele tem uma infecção. Então, eu preciso aferir os sinais vitais dele de 2 em 2 horas. Tudo isso faz parte do diagnóstico. Depois, eu vou planejar a assistência. O que eu vou planejar? A hora do banho dele. Como vai ser o banho? Se vai ser na cadeira, se vai ser banho de aspersão no chuveiro, se vai ser banho no leito. Vou planejar quantas vezes eu vou aferir os sinais vitais dele. Vou planejar os horários da medicação. Aí eu vou implementar. Eu vou lá fazer tudo aquilo que eu planejei. Como eu planejei, eu vi o que ele precisava. Eu planejei que o meu paciente precisa ser feito com ele. E aí eu implementei, falta só avaliar para ver se deu certo, se eu posso continuar assim, ou o que eu vou mudar aí nesse contexto. Então vamos por partes. A coleta de dados é um processo deliberado, sistemático e contínuo. Então ele é um processo organizado e contínuo. Todos os dias eu preciso coletar os dados do meu paciente. Realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana. Algumas doenças eu preciso saber se teve na família. As doenças de fundo hereditário, de fundo genético, eu preciso saber se teve na família. Alguns tipos de câncer, algumas cirurgias também, tipo retirada do apêndice, normalmente hereditário. Se o vô teve, o pai vai ter, o filho também vai ter, no caso o neto. Então eu preciso entender um pouquinho da história genética do meu paciente. E sobre suas respostas em um dado momento do processo de saúde e doença. Primeiro eu vou lá para entender o caso dele. Depois eu vou para ver se ele está respondendo a tudo aquilo que eu planejei e estou executando. Tranquilo, pessoal? Vocês estão tão caladinhos hoje? Estão quietinhos? Então, aqui, ó, tem o prontuário. Algumas instituições, na maioria delas hoje, os prontuários são assim, já são definidos. Antes, a enfermagem tinha que fazer um texto redigido à mão de tudo. Então, a gente precisava decorar tudo isso. O que eu tinha que saber do meu paciente na ordem cronológica? Vocês vão ver que começam pela cabeça, vai para o pescoço, aí vai para o tórax, membros e membros inferiores. Céfalo caudal. Desculpa, mudou o nome. Céfalo podal, quer dizer que vai daqui do cérebro, da cabeça até os pés. Eu não posso falar da cabeça, depois do braço direito. Aí eu lembro que ele tem um negócio lá no pé.
Ah, mas eu esqueci de falar que ele não estava oxigenando. Aí eu volto para a cabeça. Não, tem que ser uma ordem certa. Aí vamos lá. Dessa instituição aí. Investigação de enfermagem 24 horas. Também enfermaria, a data, a hora, tudo que nós formos fazer. Data e hora. Nós não podemos esquecer desses 2 detalhes. 3. Data, hora e assinatura. Nós não podemos esquecer jamais esses quesitos. O nome, a unidade, a data de nascimento, a admissão dele naquele setor, porque ele é admitido no pronto-socorro, aí ele vai para o quarto, para o posto de enfermagem, ele é admitido no posto de enfermagem, vai fazer uma cirurgia, ele é admitido no centro cirúrgico, foi recuperar na UTI, ele é admitido na UTI, depois ele volta para o posto de enfermagem. Então, todos os lugares, todos os setores que meu paciente passar do hospital, ele é admitido e recebido alta. Se tem precauções, o que seria essa precaução? São precauções de contato. Hoje, nós usamos uma precaução de contato, que é a máscara. Nós não podemos ficar muito perto, nós temos que ter um distanciamento. Isso são as precauções. Então, se é padrão, se é de contato, se é por gotículas ou aerosóis. Precauções padrão, jaleco, luvas, touca, contato, luvas, propé, proteção facial. Gotícula envolve máscara e proteção facial, quer dizer que eu não posso ter contato com as gotículas ou aerosóis, que é a respiração e a salivação desse paciente, eu não posso ter contato porque ele tem uma doença. Quando o paciente tem alguma precaução de contato, na porta do hospital já é colocado, para que todos saibam que ali tem um paciente de precaução ou isolamento. Os dispositivos que o meu paciente tem. Ele tem um catéter venoso periférico, a data, o local, a observação. Já é um periférico venoso, tem que ter todas as informações. Se ele tem uma sonda gastroenteral também, sonda vesical também, alívio, demora, intermitente. Se é cistostomia, que é aquela pessoa que faz a retirada da bexiga, ela tem uma cistostomia. Se tem, aí fala canotraqueal, que é uma traqueostomia, se é um dispositivo ortopédico, dreno, tudo eu tenho que colocar. Aí eu vou fazer então a avaliação neurológica do meu paciente. Ele está consciente? Ele é agitado, sonolento, torpor, que é aquela pessoa lá no estado vegetativo, que não fala, se está em coma, ou se eu não consigo avaliar o nível de consciência também. A orientação dele, é um paciente orientado? É desorientado? Ele está sedado, não está? As pupilas como que está? A abertura dele do olho é espontânea ou eu tenho que abrir? Quando eu chego lá e falo, seu João, bom dia, ele abre o olho? Não, eu chego lá e seu João, bom dia, está lá com o olho fechado. Então ele não tem abertura espontânea. Se ele responde, levanta o braço, aperta minha mão. Se ele responde comandos verbais ou se ele só localiza o estímulo quando eu aperto a mão dele, ele sente que eu estou apertando ou não. A oxigenação dele, como que está, a regulação cardiovascular, tudo isso nós vamos aprender passo a passo. Tá? Hoje a gente está só mostrando para vocês como que é uma admissão, um protocolo, para vocês entenderem como que é a SAI. Mas a parte de anotação, nós vamos falar na próxima aula, que é toda a anotação, o que a gente tem que colocar. Aqui já é de uma pediatria, já eu vou para o chat responder as perguntas, pessoal. O que eu quero que vocês percebam aqui, que antes a gente falava de paciente adulto, agora nós estamos falando de paciente pediátrico, infantil, as perguntas são outras. Tem que saber a idade
gestacional dele, se ele é um bebê prematuro, se não é prematuro, que vai fazer uma grande diferença nos cuidados. Quando nós passamos para a admissão, já são outras perguntas que eu tenho que fazer para o meu paciente, ou tenho que observar e responder. Na perioperatória, que é a pré-operatória, né, antes de ir para o centro cirúrgico. Outras perguntas são: se ele tem alergia, se não tem, se já fez alguma cirurgia, qual foi a anestesia da cirurgia, se ele voltou normal, se ele deu trabalho para voltar, se teve que usar adrenalina ou não, se ele está em uso de antibiótico, se está em uso de anticoagulante, tudo isso faz diferença para a perioperatória. Eu trouxe isso para vocês verem a diferença, para vocês entenderem que nós não precisamos decorar algumas coisas, porque faz diferença qual setor que eu estou trabalhando. Cada setor tem os quesitos básicos, as perguntas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que prestar atenção. Vamos lá no chat. Ah, sim. Só a Gisele falando que precisa sair da sala. Estão conseguindo entender? Vocês estão com a cara de que não estão conseguindo. Com a cara de desespero, de meu Deus, e agora? O que vai acontecer daqui para frente? Pessoal, não fique com dúvida, hein? Pergunta que a gente precisa entender, tá? Às vezes eu falo rápido, vocês pedem para voltar, não tem problema. Não importa que pergunta 1000 vezes, não. Prefiro que pergunte 2000 vezes do que sair sem entender. Então, vamos continuar. Vamos para o diagnóstico. Professora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu ainda estou aqui. Assim, quando, igual essa ficha que você faz, tipo de admissão lá, ela tem a adulta e a pediátrica. Aí eu tenho que responder todos os termos que está lá, ou eu posso responder só os mais essenciais? Todos. Todos são importantes. A maioria deles é de marcar X. Entendi. Hoje, para reduzir o tempo, a maioria são Entendi. de marcar X. Aí você consegue fazer bem rápido. Antes a gente fazia uma evolução, um texto enorme, escrevendo tudo. Aquilo demandava tempo. Mas tem que ser... Entendi. Todo... Tá certo, era essa a dúvida. Certinho. Ok. Vamos voltar. Agora nós vamos para o diagnóstico. O que seria o diagnóstico? Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Na primeira etapa, a coleta de dados, que culmina com toda a tomada de decisão sobre os conceitos, diagnóstico e enfermagem, que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Isso está lá na norma AutoCOFEI. Tudo isso para dizer que, depois que eu coletar os dados do paciente, eu vou ver qual que é as necessidades dele. Só isso. E lá, isso eu não vou ter que lembrar, pensar, imaginar o que eu colocaria, não. Existe um livro, que é o NANDA, ele tem todos os diagnósticos de enfermagem possível, ele sai a cada 2 anos, ele é atualizado, porque ele tem todos os diagnósticos possíveis. Então, eu vou lá no banho e vou ver o que o meu paciente precisa. Ah, o que eu posso colocar aqui? Banho no leito. Ah, não, meu paciente precisa de aerosol. Então,
Tá lá. É só eu colocar, é só eu olhar no livro e colocar no papel. O outro passo... O computador trava. O outro passo, depois que eu colhi os dados, fiz o diagnóstico através da Nanda, vou fazer o planejamento de enfermagem. O que é o planejamento? Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas na etapa do diagnóstico de enfermagem. Também está lá na resolução do CORE. Eu fiz o diagnóstico pelo livro da Nanda. Agora eu vou planejar as ações. O que eu vou fazer? Normalmente, eu não sei vocês, mas eu acordo todos os dias. É uma rotina. Eu acordo às 6 horas da manhã, eu tomo banho, tomo café, às 7h30 eu saio da minha casa, às 8 eu estou na clínica, de 8 até 8h30, no máximo 9 horas, nós vamos tomar café, as 3 que ficam na clínica, e aí às 9 cada uma vai fazer as suas coisas. Aí eu planejo, de manhã eu vou fazer a parte de orçamento. Quando eu terminar o orçamento, aí eu vou fazer a parte do financeiro. E aí eu vou planejando todo o meu dia. Das 11 às 13, quando for meio-dia, eu vou preparar a aula de você. Mas aí meio-dia o almoço chega, a gente para, Solange para almoçar. 1h a gente volta e já volta para fazer os atendimentos fora. Então a gente planeja todo o nosso dia. Ela sabe que das 8 horas até 11h30, tanto ela quanto eu, nós precisamos dar conta de toda a parte do escritório física. Que a partir das 2 da tarde, nós vamos sair para fazer atendimento fora. E isso é uma rotina, mas uma rotina planejada. E é isso que nós vamos fazer com os cuidados do paciente para ser sistematizado, para ser organizado. Eu vou planejar os cuidados do meu paciente, que aí eu consigo manter a rotina. Então, o planejamento é só eu entender o que o meu paciente precisa e determinar o que eu quero alcançar com ele. Eu quero que daqui meia hora, eu vou dar o remédio agora, daqui meia hora esse remédio vai ter feito o remédio da pressão. Então, a pressão dele estava 22/10, 220 por 100. Eu vou dar o remédio agora, daqui meia hora, ela tem que cair para pelo menos 210, 200. Isso é planejar. Eu vou planejar que daqui meia hora eu tenho que aferir de novo, ela tem que estar baixada. Aí eu vou mais meia hora. Não, mas ela está mantendo. Então eu preciso ir lá no médico na hora que o remédio não está dando certo. E esses resultados, esse planejamento, ele está em outro livro, que é o NOC. A gente vai começar a fazer o diagnóstico Ananda, o planejamento com o NOC, e aí nós vamos conhecer um outro livro que é a NIC. Já eu passo para o chat. E a implementação está lá no livro da NIC. Então a gente tem um livro que chama Nanda, ligações Nanda, NIC e NOC. É tudo que a gente vai precisar nos cuidados. Todos os cuidados de enfermagem vai estar lá na Nanda. Tudo que precisar. Todas as intervenções de enfermagem que eu vou ter que fazer, vai estar na NIC. O que é a implementação? A realização das atividades ou intervenção determinadas na etapa do planejamento de enfermagem. Somente a execução do trabalho. Só mudou de nome. Só colocou o nome mais difícil, implementação. Que quer dizer que é tudo que eu vou executar. E aí, por último, vem a parte de avaliação. A parte de avaliação é privativa do enfermeiro. Aí ele pode avaliar. Então, um processo deliberado, sistemático e contínuo
de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações e mudanças do processo de enfermagem. Então, a avaliação, o enfermeiro vai ver se tudo que nós fizemos deu certo, se a prescrição dele está dando certo. O enfermeiro prescreveu, o técnico vai implementar. Aí o técnico executa todas as atividades e depois a enfermeira avalia se realmente deu certo. Ah, deu tudo certo. A única coisa que não deu certo foi que nós temos que levar a cabeceira dele mais tempo, porque ele está tendo regurgitamento da dieta. Então, a gente estava deixando ele 30 minutos após a refeição, com a cabeceira elevada, e deixando ele dormir depois. Não está dando certo. Então, agora nós vamos passar para 40 minutos. Só isso. Algumas funções são específicas e privativas do enfermeiro na SAI? São. Mas o técnico participa em todas, ajudando o enfermeiro. A parte execução, implementação, a maioria é do técnico. Vamos voltar. Professora, esse negócio do técnico aí, essa parte do técnico aí, em todos os hospitais, todos os lugares que for, vai ser assim? Ou depende do lugar? Agora, Jéssica, ainda está numa fase de implementação. As pessoas ainda, os profissionais estão aprendendo a fazer. O hospital da Unimed é sistematizado perfeitamente. Lá eles já conseguiram. Que é um hospital mais novo, os profissionais são mais novos, eles começaram com umas normas mais novas. Já se a gente comparar o Santa Terezinha e o Evangelho, que são hospitais mais antigos, tem alguns profissionais mais antigos que às vezes não sabem, ainda estão em plantão. Mas a ideia é que todo o serviço de enfermagem seja sistematizado. Daqui a um tempo todo mundo faça. É muita coisa, Fúvia. Será que vamos conseguir, hein? Será que vou conseguir? Vai sim. Vai conseguir a Joyce, vai conseguir todo mundo. Ah, achei que a Joyce não estava aqui. Tá. Vai conseguir sim. Gente, quando nós começamos algo novo, para vocês são tudo muito novo. Vocês nunca ouviram falar nisso, estão ouvindo pela primeira vez. É normal que a gente tenha uma certa dificuldade. Depois, nós vamos fazendo isso que a gente nem percebe. Um exemplo bem simples. A higienização das mãos. Quando a gente aprende a primeira vez, a gente fala, nossa, mas é o bicho de 7 cabeças, a gente higienizar a mão. Para que lavar a mão desse jeito, com essa técnica certa? Nossa, eu não vou dar conta. Se eu passar a fazer isso todos os dias, inclusive na minha casa, daqui a uns dias eu higienizar as mãos sem nem perceber. Hoje, eu faço sem perceber. Mas quando eu comecei, para mim também é um bicho de 7 cabeças. E aí tem um amigo meu, fisioterapeuta, tem um filhinho de 4 anos. Você acredita que o filho dele higieniza as mãos igual o pai? Porque o pai ensinou desde pequenininho como que era. E ele faz a técnica certinha. O negócio é esse. Quando a gente começa a aprender algo, a gente acha que é muita coisa. Mas e depois vocês vão entrando e vão percebendo que tudo é uma rotina, que não é difícil. A Gisele pergunta, geralmente quando a gente faz esses tipos de planejamento, costuma dar 100% de sucesso? Sim. Tudo que a gente planeja, a gente consegue executar com mais facilidade, eficiência e eficácia. Se for tudo planejado, tá certo que algumas ações nós não conseguimos planejar. Nós não conseguimos planejar as ações do pronto-socorro, do pronto-atendimento, porque lá é cada hora um paciente chegando diferente, cada minuto um paciente diferente. Mas lá na UTI, que é uma rotina,
gente já consegue. Então, tudo que é planejado é mais fácil. Aí o Denilson fala assim, é fácil você falar, porque já sabe o ABCD de letra, graduada, né? E eu sou obrigada a falar para vocês que eu admiro técnica. Não é porque eu sou graduada que eu menosprezo ou não aprendi. A maior, vamos dizer assim, muita coisa que eu aprendi da parte técnica da enfermagem, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi com colegas técnicos. A diferença está nisso, em a gente buscar, a gente correr atrás do que a gente quer. E não desistir porque está achando que é difícil. Ah, eu não consegui entender assim, fala diferente. Vamos tentar buscar um meio que vocês entendam. Se vocês começarem achando que é difícil, que é impossível, desculpa, mas não vai dar certo. Então vamos começar acreditando que tudo é possível. Vocês estão apenas começando. E nunca, em hipótese alguma, eu vou achar que eu sou diferente de vocês em relação a eu ser enfermeira e vocês serem técnicos. Cada um tem o seu espaço e o seu respeito. Sim. Pode falar. Todas as unidades que implanta o técnico de enfermagem, todos eles começam assim, igual vocês, lá do zero, assim, é a mesma cartilha, como se diz? Acredito que sim, Ivonete. Então, vamos continuar. Tem hora que o computador aqui trava. Então, o processo de enfermagem, embora esteja dividido em etapas, ele não é desenvolvido de forma isolada ou linear por etapas, mas sim de forma interrelacionada. Só um minutinho. Então, o processo, a gente fala nele em 5 etapas, mas essas etapas, elas não acontecem, igual eu estou falando, devagar, uma por uma, não, elas acontecem muito rápido. Igual na historinha daqueles 2 profissionais lá atrás. Você faz sem perceber. E ele está respaldado legalmente, a implementação do processo de enfermagem no Brasil. Temos a lei de exercício profissional, que fala que nós podemos ser enfermeiros, técnicos, auxiliares, porque as nossas atividades são privativas. Tem decreto, tem várias resoluções e tem o Código de Deontologia da Enfermagem, que nada mais é que o Código de Ética da Enfermagem. Então, depois de tudo isso que eu falei, será que é obrigatória a implementação do processo de enfermagem na unidade? A implementação no processo de enfermagem, bem como sua documentação, é privativa do enfermeiro? Cabe somente à instituição promover a implementação do processo de enfermagem? É obrigatório? É obrigatório. Está na lei. Então, é obrigatório que toda instituição tenha um processo e uma sistematização do sistema. Essa implementação, ela é privativa do enfermeiro? Não. Toda a equipe pode participar. É privativa algumas etapas do processo. Agora, participar para contribuir, outros profissionais podem também, inclusive o técnico, né? O técnico é assim, na verdade, como é um processo de enfermagem, só a equipe de enfermagem que vai participar. A maioria das vezes os outros profissionais não gostam. Cabe somente à instituição promover a implementação do processo? Não. Cabe a todos nós, profissionais daquela instituição, promover a implementação e a execução do processo de enfermagem. Então, aí tem a resolução do COFEM 358 de 2009,
que fala que é obrigatório em todos os ambientes públicos e privados que ocorrer o cuidado profissional de enfermagem. Então, o processo de enfermagem ele é obrigatório onde tiver profissionais de enfermagem. Ao enfermeiro, privativamente, a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem. Então, o que no processo de enfermagem o enfermeiro não pode delegar? A liderança na execução, ele que tem que estar à frente para orientar, para supervisionar a execução de todo o processo e avaliar um processo é só ele. Privativo também é o diagnóstico e a prescrição. Então, diagnóstico, a prescrição e a avaliação do processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. Cabe ao técnico, sobre a supervisão e orientação do enfermeiro, participar na execução do processo. Então, a execução, a implementação, quem faz, na verdade, quem faz e acontece em processo de enfermagem e na SAI é o técnico de enfermagem, com a supervisão do enfermeiro. Quando eu falo para vocês supervisão, dá aquela ideia assim, de que eu vou estar aqui fazendo alguma coisa, né, técnico, e o enfermeiro vai estar lá atrás olhando. Não. Quando eu falo de supervisão, eu quero dizer o seguinte, que se você está na instituição fazendo alguma coisa, é também de responsabilidade do seu enfermeiro RT. Líder ou gerente, cada instituição chama de uma forma. Então, a supervisão é isso, né? O enfermeiro ficar em cima de você olhando, é ele ser responsável pelos seus atos. A execução do processo deve ser registrada formalmente. Então, nós não podemos registrar de qualquer jeito. Tem as palavras certas, a ordem que nós vamos registrar, porque quando outro profissional lê, ele precisa entender. Então, por isso tem que ser uma linguagem formal. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar é o exercício profissional da enfermagem. Então, o processo de enfermagem é privativo da enfermagem. Documentar formalmente as etapas do processo em consonância com sua competência legal. A gente tem que documentar tudo certinho, porque é um documento que vai nos proteger lá na frente, caso precise. Então, não posso rasurar, não posso rasgar as folhas. Tipo uma prova, né? Isso. Não pode haver erros, mas se tiver, eu vou ensinar como que nós vamos corrigir o erro, porque no processo judicial, a minha defesa é a minha evolução. Então, é muito séria a minha evolução, a minha anotação. Quais são as estratégias para a implementação? Vou falar bem rápido, porque não é algo que a gente precisa ficar discutindo muito. Interesse institucional como ferramenta de qualidade de segurança assistencial. Então, é segurança para mim e para o paciente. Organização do processo de trabalho por meio de elaboração de protocolos, procedimento operacional padrão, rotinas e outros instrumentos. Então, a assistência de enfermagem vai ficar mais organizada através de vários meios de protocolos. Definir o referencial teórico que norteará as coletas de dados, são os livros que eu falei antes, né? Ananda, Nick e Nock. A construção de um instrumento de coleta de dados, à luz do referencial à escolha. Nós não podemos inventar nada, nada é inventado ou achado. Tem um embasamento teórico. Planejamento e organização dos registros, das 5 etapas do processo de enfermagem. Busca do registro eletrônico há 10 anos, não, 10 anos é muito. Mas 5 anos depois que aquele paciente faleceu com Covid, descobriu que não era Covid, era um erro médico, a família resolve processar o médico, resolve processar o hospital. Então, se tudo estiver organizado e documentado certinho,
Pode ser que o hospital consiga defesa, pode ser que o médico consiga defesa, a equipe de enfermagem consiga defesa ali naquele prontuário, naquela documentação. Estudo coletivo sobre o processo de enfermagem. Conceitos, etapas, desafios, competências e estratégias de implementação. As vantagens da implementação do processo de enfermagem. Padroniza a linguagem comum e a documentação e informações relevantes. Então, lembra que eu falei que tem que ser uma linguagem concisa, clara e padronizada. Por isso que nós temos termos técnicos. E se eu falar de urese aqui ou lá na Bahia, eles vão entender. Agora, se eu falar algo que só nós goianos falamos, lá dos baianos eles não vão entender. Tem que ser um negócio bem padrão. Facilita a comunicação com a equipe de enfermagem e multidisciplinar, que a equipe multi também usa esses termos. Mantém o foco no que realmente é importante. Tudo é importante para mim enquanto paciente? Tudo é importante. Mas algumas coisas precisam ser mais rápidas, mais urgentes. Então, eu preciso definir o que é prioridade naquele momento. Forma hábitos de pensamentos que ajude a obter confiança e habilidades necessárias para pensar nas situações clínicas, teóricas e de teste. Então, a gente vai começar a pensar, prever para frente. A partir de o que aconteceu com o paciente hoje, amanhã se acontecer de novo, eu já vou conseguir prever. Ah, então vai acontecer aquilo. Então já vamos retirar esse dreno porque pode dar uma infecção. E é pior a infecção. Umas coisas eu consigo planejar. Acompanha a evolução da clientela assistida. Eu vou conseguir ver a evolução do meu paciente, se realmente ele está melhorando ou não. Diminui os gastos gerados por erros e desperdícios de tempo. Promove respaldo seguro por meio do registro e garante a continuidade, complementariedade multiprofissional. Então, é o meu respaldo. O processo de enfermagem é um respaldo para a equipe de enfermagem. Garante uma assistência de qualidade com eficiência e eficácia. Eu vou estar organizado e eu vou conseguir atender com excelência. Auxilia no desenvolvimento de habilidade de pensamento crítico e raciocínio clínico. Promove a melhoria da qualidade assistencial. Tá, mas nem tudo são flores, né? Tem também as dificuldades e os desafios para a implementação do processo. As principais dificuldades apontadas na literatura são os recursos. Na maioria das vezes, os hospitais não oferecem recursos para que isso aconteça. Perfil profissional. Alguns profissionais não sabem e não vão buscar saber, achando que é algo difícil, quando a gente viu que não é muito difícil. Às vezes, a visão institucional, a instituição não está nem aí para o processo, porque a instituição é de médico, o médico não sabe o que é SAI, então ele não está muito preocupado. O processo de trabalho, às vezes as pessoas envolvidas não querem participar, não tem formação para participar e desenvolver, mesmo que ela ouça alguém falando que é importante, que é necessário, que vai organizar, vai melhorar, ela não quer participar daqui, quer se envolver. Então, essas são as maiores dificuldades para implementar a SAI dentro de um hospital. Mas é lei e daqui a uns dias todos os hospitais, todas as instituições deverão ser assim. Então, e aí eu falei um monte, só eu falei muita coisa, igual alguns falaram, né? Eu sei que está passando nenhum filme na cabeça de vocês, vocês estão dizendo, meu Deus, será que nós vamos conseguir? Vai. Nós vamos conseguir, que vai fazer parte da nossa rotina. Antes não era a rotina de vocês isso. A partir de agora vai fazer parte da rotina de vocês. Então, aí vocês vão conseguir fazer e falar com bastante clareza. Tudo que é novo é difícil no início.
Mas vai dar certo. Eu vou passar uma musiquinha aqui, um vídeo, só para ilustrar tudo que eu falei. E aí a gente decorar mais fácil assar. Só para ilustrar a aula de hoje. Sistematização, você esquece de trabalho. Aprender cantando. É preço demais fazer isso aqui. Quando se trata da sai, preço até desistir. Essas etapas tiram minha. Joga lá no grupo, professora Luciana. Tá, eu coloco. Vou colocar, então, lá no... E aí a frase que eu trouxe para vocês hoje é: não pare até se orgulhar de você. Quem para no meio do caminho não é nem leigo nem profissional.